Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus negócios, Deus abençoe tudo aquilo que você fizer. Eu quero declarar que tudo que você tocar a mão, ainda em 2022, vai prosperar. Tudo aquilo que você profetizar sobre a tua vida e sobre a tua família, ainda em 2022, vai acontecer. Quantos creem nisso? Toma o teu assento. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 26, versículo 12. É um capítulo famoso, mas que talvez você não tenha reparado ou prestado atenção em tudo isso. Presta atenção, porque às vezes a gente comete o erro de ler muito a Bíblia, mas de não meditar na Bíblia. Existem muitas instruções na palavra que a gente não pega porque a gente lê, mas não medita. E o que é meditar? É você imaginar aquela situação. Aliás, um dos poderes da leitura, e é por isso que é aconselhável que você invista nos seus filhos, nos seus netos, na leitura. Não coloque eles tanto para ver televisão, porque a televisão dá imagens prontas, independente se é um programa saudável ou não, são imagens prontas. Imagem pronta não desenvolve sua inteligência. A leitura te faz imaginar a situação, e é isso que provoca, é isso que atiça o desenvolvimento da inteligência da criança e do adulto. Só que quando a gente lê a Bíblia é mais do que isso. É a gente ter a obrigação de, ao ler, imaginar aquela situação para que a gente entenda. Só é possível ler a Bíblia através da ajuda do Espírito Santo, entender a Bíblia através da ajuda do Espírito Santo e através da meditação da palavra, não somente da leitura da palavra. Então a gente lê por muitas coisas, a gente passa por muitas coisas que a gente não presta atenção. E é por isso que a gente perde instruções. Repete comigo, instruções. A gente perde instruções que podem mudar completamente o nosso futuro. Então, nós vamos ler Gênesis 26, 12, que diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Primeiro vamos lembrar quem é Isaac. Lembra que quando ele era menor, o pai dele tentou sacrificá-lo? Quem lembra disso? E por que ele não foi sacrificado? Porque em cima da hora, um anjo apareceu e disse o que para Abraão? Não faça isso. Então vamos lá. Desde a juventude, desde a tenridade, Isaac está acostumado a ver sobrenatural. Ele está acostumado a ver anjo. Ele está acostumado a estar no altar para ser sacrificado e ver a mão do Senhor o livrando. Esse aqui não é um menino comum, não. Ele desde criança vê coisas sobrenaturais acontecer. Ele sabe que seu pai, Abraão, é o pai da fé. Saiu de Ur dos Caldeus escutando uma voz que ninguém escutava antes, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que ainda eu te mostrarei. E ele sabe que o pai dele, olha o exemplo que ele teve em casa, acreditou naquela voz. Por isso é chamado pai da fé, porque numa época que Deus não falava com todo mundo, ou seja, não dava para reconhecer a voz de Deus facilmente, ele acreditou e seguiu. Isaac não era um garoto comum. Não porque foi ungido para algo especial, mas sim por causa do ambiente que foi criado. O ambiente que foi criado afiou Isaac para grandes coisas. Mas agora ele está peregrinando numa terra estrangeira. E ele vai começar a passar por algumas dificuldades. A terra em que ele está é uma terra que vai oferecer muitas dificuldades. Começam a querer a mulher dele e ele tem que mentir. Ou seja, ele errou, ele pecou, ele mentiu, dizendo que ela não era a mulher dele. Ele vai ter que passar por situações de ter que ser expulso da própria terra. Ele vai ser expulso da própria terra, porque o mesmo rei Abimeleque que desejou a sua esposa agora queria tudo que ele construiu. Começou a sentir inveja, começou a sentir incômodo. E é engraçado que a primeira coisa que eu aprendo com esse versículo é: nenhuma vitória do passado garante a vitória do presente. Ele já tinha visto o anjo, ele já tinha visto o sobrenatural, mas ainda assim estava em apuros. Não pense, a gente aprendeu isso no Jogo do Brasil ontem, que vitórias passadas garantem o futuro. Isaac viu um anjo segurar a mão do seu próprio pai e impedir o sacrifício, mas agora ele estava diante de uma situação difícil. Isso quer dizer que todos os dias nós temos um gigante para derrubar.
Não importa se você se sente especial. Eu sou especial diante de Deus. Claro, todos somos. Não importa o quão especial você se sinta diante de Deus, eu tenho certeza que Isaac se sentia, a dificuldade estava diante dele. E aí numa terra que não era dele, numa terra que ele não era querido, numa terra onde as coisas não estavam dando certo, onde os poços estavam sendo entulhados, ele cavava poços. Uma coisa engraçada na Bíblia é que todo mundo que prosperou sobremaneira, sempre quando você vê assim, Isaac enriqueceu sobremaneira, e Jacó prosperou sobremaneira, foi sempre trabalhando, nunca caiu do céu. Jacó foi multiplicando gado, Isaac foi cavando poços, ou seja, sempre foi trabalhando. Porque a prosperidade financeira está atrás do teu trabalho. Talvez não do trabalho que vocês tenham hoje, mas daquilo que Deus está preparando para colocar na tua mão. Essa mensagem que eu vou trazer para você hoje, nas próximas 3 horas, é uma instrução, tem que ter tempo. Essa mensagem que eu vou trazer hoje é para preparar o teu 2023. Vai ser uma preparação para o teu próximo ano. Porque o próximo ano, você não tem nem ideia, nem sequer passou no teu coração que Deus tem preparado para você. Mas só que se fosse só acreditar, estava todo mundo bem, porque todo mundo acredita. A gente tem que obedecer certas instruções. Então Isaac, que agora você sabe mais ou menos quem é, ele cai aqui no versículo 12 o seguinte: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Repete comigo: semeadura, mesma terra, bênção divina. Semeadura, mesma terra, bênção divina. Tem gente que quando não dá certo num lugar, começa a reclamar. Reclama com Deus, reclama dos outros, tenta transferir a culpa para alguém. É porque você não colocou a mão na minha cabeça, é porque o pastor Bruno não me atendeu, é porque o governo mudou. A gente está sempre querendo terceirizar a culpa. Mas na verdade, biblicamente falando, Isaac não colocou culpa nem em Abimeleque, nem na terra que não estava frutificando. Ele não botou culpa em ninguém. Sabe o que ele fez? Semeou numa terra que não estava dando certo. O nome disso é, ele insistiu. Porque quando você não tem uma palavra divina para mudar de lugar, insiste onde está. Tiago, mas é que está ruim, é que eu já estou há 12 meses e meu salário não aumenta, e as coisas não mudam, a empresa não prospera, ninguém me dá chance no ministério, e isso, aquilo. Tem uma palavra de Deus para sair dali? Não tenho, Tiago. Então, semeia na mesma terra. Ou seja, insiste, talvez fazendo o que você nunca fez. Ele semeou naquela mesma terra, e a Bíblia diz que no mesmo ano, repete comigo bem alto, no mesmo ano. Pode faltar menos de um mês para virar o ano, mas a Bíblia diz que no mesmo ano, ele colheu 100 por 1. 100 vezes. O que isso quer dizer? Não existe rendimento no mundo que em um ano possa te dar 100 vezes mais. A não ser a bênção divina. A Bíblia diz o seguinte, ó, ele semeou, quer dizer que ele trabalhou. Mas o que prosperou ele não foi só o trabalho, foi a bênção divina. Trabalho, insistência e bênção divina. Vamos lá, trabalho, insistência e bênção divina. Essa é a tríade do teu sucesso em 2023. Você vai trabalhar, você vai semear. O que é semear? Quantas vezes eu estou cansado, eu estou sobrecarregado e alguém me liga, Tiago, eu vou fazer um café aqui com os empresários em casa. Eu falei, meu Deus do céu, tomara que esse cara não me convide. Tem como você vir 6 horas hoje? O que eu vou ganhar com isso? Nada. É um café para fazer sala para alguns empresários, mas eu entendo o poder da semeadura. Eu estou semeando meu tempo e quem sabe eu colho um negócio. Tem gente que a preguiça vence o poder de semear. Eu estou vindo de uma sequência de viagens fora do comum, dias sem dormir. Falei, graças a Deus, esse final de semana eu vou descansar. Esse final de semana, nem se Jesus pedir. Estou brincando. Aí o pastor Bruno me liga. Lembra que você prega no sábado, hein? E que horas? 2 horas. Aquela hora que não dá nem para você fazer nada de manhã nem à tarde. Mata o dia todo. Hora maravilhosa. Aí eu penso assim, eu dou desculpa para não ir para academia. Eu dou desculpa para não fazer um monte de coisa. Agora, na hora da igreja, desculpa, é o contrário, eu não dou desculpa.
para a academia, eu vou na academia. Eu não dou desculpa para trabalhar, eu vou trabalhar. Eu não dou desculpa para cumprir minhas agendas profissionais. Na hora da igreja eu quero dar uma desculpa? Não. Eu vou semear. Porque a Bíblia diz, lança a tua semente de manhã e não pare à tarde, porque você não sabe qual delas vai dar fruto. O problema é que a gente está esperando que a nossa recompensa, inclusive a financeira, venha do trabalho que a gente está fazendo, mas às vezes não vai vir do trabalho, vai vir da bênção divina. Às vezes o teu trabalho é só para te manter alinhado com o que Deus quer, mas Ele vai te dar num momento como esse aqui, com os santos reunidos buscando a presença de Deus. Então eu estou aqui hoje, não é porque eu tenho um compromisso com essa casa na qual sou membro, é porque eu quero semear. É porque eu não quero parar de deixar a semente cair no chão. Mas onde, Tiago? Onde eu tenho que semear? A Bíblia diz, na mesma terra. Que terra? Essa terra que está te dando problema. Essa empresa que você não gosta. Esse bairro que você acha que é ruim. Essa família que você acha problemática. É nesse mesmo lugar que você tem que semear. Semear significa trabalhar, dar o seu melhor, ser generoso. Plantar, porque uma regra, um princípio imutável bíblico é só colhe quem? Não, mais alto. Só colhe quem? Planta. Só colhe quem planta. Então, nesse lugar onde você está vendo o problema, nesse lugar onde Isaac estava sendo perseguido, onde queriam o que era dele, queriam a mulher, queriam o dinheiro. Ou seja, o que tem mais de precioso para um homem na terra, queriam tomar dele. Nessa terra, ele semeou. Desculpa, tem que ser uma pessoa muito desligada do mundo para semear numa terra de perseguição. Tem que ser uma pessoa muito desligada do mundo para semear numa terra onde não está dando certo. Sabe o que acontece? Ele cavava um poço e alguém lá e enchia o poço de volta, entulhava o poço. Falou, pô, não estão deixando eu prosperar aqui. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi com o Isaac. A tua prosperidade não depende de homem nenhum. Eles podem entulhar o poço que for, Deus abre uma fonte. Deus abre uma fonte quando tenta entulhar um poço teu. A Bíblia diz, se alguém tentar tomar a tua túnica, dê também a capa. Sabe o que Jesus está falando? Ninguém pode tomar o que é teu. Tentou tomar, deixa embora. O que eu tenho para você é muito maior. Ninguém consegue te tocar se Deus previamente não direcionou essa pessoa para ir lá fazê-lo. Isaac entendeu isso. Semeou naquela mesma terra. E no mesmo ano, mesma terra, mesmo ano, mesma terra, mesmo ano. No mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Ou seja, nenhum melhor investimento do mundo hoje no planeta, e olha que o nosso planeta é muito mais próspero que antigamente, nenhum investimento hoje dá 100 por 1 em um ano. O de Isaac deu. Por quê? Porque a bênção divina não respeita a matemática humana. Você fala assim, é impossível, porque eu estou precisando acontecer ainda em 2022. A bênção divina não respeita a matemática humana. A bênção divina não respeita o calendário humano. A bênção divina faz do jeito que quer, na hora que quiser e quanto quiser. Isaac continua semeando ali. E quando ele semeia e prospera, começa um outro problema. Abimeleque começa a ficar com inveja, porque agora ele prosperou mais do que o próprio rei. Tem gente que acha que quando prosperar está resolvido meus problemas. Não, está aumentando. Ai, quando eu ganhar dinheiro, graças a Deus, acabou. Acabou realmente a preocupação com conta de luz, isso acaba. Acabou a preocupação com a compra do mês, acabou também. Você não vai precisar nem mais ir no mercado. Mas pensa na perseguição. Pensa no número de invejosos. Pensa nas pessoas que vão correr atrás de você para te destruir sem causa. Toda pessoa que prosperou foi perseguida sem causa. Não temos um exemplo de uma pessoa que prosperou, agora eu estou feliz demais. E aí Abimeleque o força a sair da sua terra, e ele tem que sair. Tem um dos meus livros chamado Descubra o Seu Destino, que o capítulo 2 eu explico sobre a zona de expulsão. É quando você não fez nada, você não plantou aquilo e te expulsaram de um lugar. Quando isso acontece, é Deus te levando para um lugar melhor. Tem gente que fala assim, Thiago, não fiz nada e fui expulso do meu trabalho. Passa 3 meses, ele abre o próprio negócio e prospera 100 por 1. Deus teve que te expulsar porque você não tinha coragem de sair. Muitas vezes Deus te expulsa porque você não acredita que o próximo nível é melhor. Fica com medo de ir, então Deus te expulsa. Mas por que Ele te expulsa? Porque uma vez você fez essa oração perigosa. Ah, Senhor, faz a Tua vontade na minha vida. Ah, é? Faço. Você não está me obedecendo, eu vou te expulsar, porque você pediu para fazer a vontade é... Vai para lá! E aí Isaac é expulso e vai para a terra de Gerar. Ele não foi para a terra de Gerar porque quis. Ele quis porque ele foi expulso.
O lugar da qual ele foi expulso o levou para o lugar onde ele mais vai prosperar. E aqui entra mais um item, mais um ponto para você gravar. Nada foge do controle de Deus. Até mesmo as pessoas que te perseguem, as expulsões que acontecem na tua vida, é para te levar para uma colheita maior daquilo que você plantou lá atrás, já 100 por 1. O bom é que uma semente, algo que você faz no reino de Deus, não acaba nessa colheita, sempre continua prosperando. É por isso que você tem que ter cuidado também quando faz coisas erradas, porque isso também vale para o mal. Às vezes passa 5 anos da tua vida, acontece algo de ruim, você fala, não sei de onde veio. É porque a gente esquece as coisas ruins que fez lá atrás. Mas a colheita continua vindo. Mas se nós que somos do reino, focarmos nas coisas boas, num plantio correto, nós vamos ficar a vida toda colhendo aquilo que semeamos. Porque quem planta, colhe, você sabe muito bem. Então Deus te coloca numa terra, Deus te leva para um lugar, e aí você começa a duvidar no processo que é Deus. Por quê? Porque não está do jeito que você quer. E quando você começa a duvidar, você endurece teu coração e começa a machucar muita gente. Começa a fechar muita porta. Isso já não é com Deus. Deus não estava prevendo que você ia dar uma de maluco. Deus estava acreditando que você ia obedecer. Deus não sabia que você ia se levantar contra o teu pastor. Deus não sabia que você ia separar da tua mulher. Não é que não sabia porque não é onisciente, é porque ele não contava que você ia seguir esse caminho. Ele estava esperando o melhor de você, como todo pai espera o melhor do meu filho. Eu não espero que meu filho use drogas, eu espero que ele entre para a faculdade. Eu estou esperando o melhor do meu filho. Deus não está esperando o pior de você. Aí no processo você, o Bruno não está me ajudando, então não falo mais com o Bruno. Você não fez o que quer, então não falo com ele. Você começa a fechar portas, aí já não é com Deus. Ele está te levando para o melhor lugar, está te treinando no processo, está te amadurecendo, está forjando o teu caráter no processo. E você está fechando porta porque quer. O teu emocional está fechando porta. Você está entregando a tua vida espiritual na mão do teu emocional porque quer. Porque Deus nunca perdeu o controle de nenhuma ordem que te deu. Nunca perdeu o controle. Isaac continuou prosperando e ninguém pôde deter o crescimento e a prosperidade de Isaac, porque quando Deus dá uma palavra para alguém, ninguém consegue parar mesmo. Tem uma pessoa que consegue parar: Satanás? Não. Os demônios? Não. Ele mesmo. Somente quem tem uma palavra pode frear a própria palavra. Somente quem tem uma palavra pode frear a própria palavra. Porque Deus sempre vai respeitar a tua decisão. Você não quer? Você quer bater perninha? Você quer continuar chateadinho? Você quer... Então tá bom. Eu respeito sua decisão. Isso que você quer, tudo bem. Adia mais 10 anos a tua vitória. Perde as melhores conexões que eu já te dei. Deixa o teu emocional destruir a tua vida espiritual. Então vai lá, segue o caminho que você quer. Eu vou respeitar o seu caminho. Mas o que eu tenho para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para quem me ama. Se você ama Deus, prepara, porque 2023 vai ser o melhor ano até hoje da tua vida. No versículo 24 diz: apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Ou seja, no meio da prosperidade, aqui ele já tinha multiplicado 100 vezes, tá bom? Ele multiplicou 100 vezes no versículo 12. No versículo 24, Deus tem que aparecer para ele e falar assim: para de ficar com medo, não temas. Ou seja, é uma prova bíblica que prosperidade, dinheiro na conta, não tira teu medo. Você continua com medo de morrer, continua com medo de perseguição, continua... Ou seja, o que o dinheiro que é muito bom, tira? Preocupação com conta. Conforto, dá um conforto. Eu vim de carro, mas eu podia ter vindo de ônibus. Qual é a diferença? Eu ia chegar do mesmo jeito. A diferença é só o conforto, mas eu ia chegar de ônibus também. De charrete eu também ia chegar, mas de carro é mais confortável. Sim ou não? Então, se você parar para pensar em termos de vida eterna ou de cumprimento de propósito, isso não tem tanto impacto. Tem impacto na preocupação com as contas, que é muito bom não se preocupar com conta. Tem impacto no conforto, é muito bom, mas não tira o medo, não tira as principais mazelas emocionais do ser humano. Aí Deus tem que aparecer, porque Deus nunca deixou de cumprir sua palavra com Isaac. Então ele aparece para Isaac e fala: Isaac, sabe quem eu sou que eu acho que você não entendeu? Eu sou o Deus do teu pai, lembra?
daquela cena, quando meu anjo segurou aquela faca que ia ser cravada no teu peito. Eu sou o Deus do teu pai, eu sou aquele Deus que mandou segurar. Lembra quem eu sou antes de ter medo ou duvidar. A maioria das pessoas ficam com medo no processo, e por causa do medo do processo fazem besteiras no caminho, porque esquecem de quem Deus é. Esquece dos livramentos que Deus deu lá atrás. Eu não esqueço do que Deus fez por mim. Eu sei da onde que Ele me tirou, eu sei da lama que Ele me resgatou, eu sei dos milagres que Ele fez na minha vida, eu sei dos pecados que Ele me perdoou, eu sei exatamente onde eu poderia estar se não fosse a sua graça e a sua misericórdia sobre a minha vida. Então, quando eu passo por uma dificuldade hoje, passo por muitas, eu só dobro os meus joelhos e falo: Deus, eu confio sem duvidar no teu poder. Você nunca abandonou ninguém, eu não vou ser o primeiro da humanidade a ser abandonado, eu estou na tua mão. Porque o que realmente vai fazer você passar para o próximo nível é a tua semeadura, a tua insistência e a bênção divina. Semeadura, a tua insistência e a bênção divina. Muita gente semeia, mas não persiste. Você semeia, fica olhando para a terra e fala: não está dando fruto, vou para a próxima. Toda vez que você vê um nômade, aquela pessoa que fica de lugar em lugar, de amizade em amizade, de empresa em empresa, de igreja em igreja, cuidado. Todo nômade espiritual e todo nômade emocional não dá tempo para criar raiz, ele nunca vai ter fruto. Não vai. Pessoas sem raízes não dão frutos, e raiz leva tempo. Então todo nômade emocional, já viu o que é um nômade emocional? Hoje eu sou teu amigo, mas não sou, só teu amigo agora. Não gostei mais do teu jeito agora. O nômade emocional não cria raízes, então nunca tem amor. Ele pode ter atenção passageira, mas amor não, porque o amor leva tempo, exige raiz para criar amor. O nômade espiritual é aquele que todo dia quer uma novidade espiritual. E quando é confrontado no seu caráter, vai procurar alguém que amacie o seu ego. E por causa disso não cria raízes no mundo espiritual, então também não faz parte daquilo que Deus quer. Então nós precisamos entender que Deus tem que aparecer aqui para Isaac e lembrar quem ele era, porque com toda a prosperidade, com toda a experiência de Isaac, com todo o livramento, ele ainda estava com medo. Ele ainda estava com medo. Eu vim aqui para te dizer: o que Deus vai fazer no teu ano de 2023, no próximo ano, é tão grande que vai te dar medo quando você vê. Você pode até duvidar quando vê, mas quando der o primeiro passo, já não tenha medo e não duvida, porque Deus vai fazer exatamente como mostrou. Ele não falha, nunca falhou, não chega atrasado e não deixa o nome dele ficar no lixo. Se você acha que Deus vai errar, saiba que Ele é quem protege o seu próprio nome. Ele nunca vai deixar o nome dele ser afundado porque te deu uma palavra e não cumpriu. Isso não existe com Deus. Se Ele prometeu, Ele vai. O problema é que você começa a semear e depois vira um nômade. Eu semeei aqui, agora eu vou para outro lugar, porque aqui não está dando certo. Sabe quantos anos? Hoje as pessoas me veem na rede social, pastor Bruno, e falam: queria ter sua vida. Falei: querido, se você assistir os meus 35 primeiros anos de vida, você vai desistir, você vai falar: em nome de Jesus, me perdoa pelo que eu falei. É muito fácil ver uma pessoa que ficou 35 anos semeando, sem desistir, perseguindo a bênção divina, sem desistir. Aí quando chega 100 vezes, eu queria ter a vida dele. Fica 35 anos semeando. Fica persistindo na presença de Deus 35 anos. Porque um ano de bênção faz você esquecer de 35 anos de luta. Um ano de bênção, você esquece. Como diz o ditado: se fui pobre não me lembro. Mas ninguém quer pagar o preço não, Bruno. As pessoas querem passar pelo processo, tem que ser do meu jeito. O processo tem que ser do meu jeito. É igual o aluno chegar e falar: professor, a prova tem que ser do meu jeito. Professor, você está brincando? A prova não é do seu jeito, é do jeito que vai te acertar para o teu destino. Porque você não tem a mínima ideia do que vai acontecer amanhã. Deus já sabe como você vai estar daqui a 10 anos. Então Ele te coloca numa prova hoje para te forjar para o teu destino. E é por isso que você não pode ter como base a prova que eu passei, porque nós não temos o mesmo destino.
Eu estou indo para um lugar, você está indo para o outro, porque cada um tem uma missão aqui na terra. Então você fala, eu quero passar pelas mesmas dificuldades que o Tiago. Não, cada um tem a sua, porque cada um será forjado pelo seu processo. Cada um será forjado pelas suas próprias dificuldades. E uma coisa que eu aprendi e quero lhe passar é que Isaac experimentou muitas coisas que nós experimentamos. Presença de Deus, milagre. Quem aqui já teve um milagre, um livramento de Deus, uma coisa tremenda? Olha quantas pessoas. Quantas pessoas essa semana tiveram medo ou dúvida? Levanta a mão. Todo mundo. Ou seja, você já viu Deus fazer milagre e continua com medo e dúvida. Igualzinho Isaac. Igualzinho. Isaac já tinha prosperado. Não pense que tua vida vai melhorar porque prosperou. Tua vida vai melhorar se continuar confiando em Deus. Porque prosperar ainda vai te manter como Isaac. Será? Não sei, estou com medo. E aí Deus tem que aparecer e falar, não temas, Isaac, porque eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou contigo, eu te abençoarei e te multiplicarei. Por mais que tenha gente, agora eu vou entrar num assunto mais polêmico. Tem gente que só quer o suficiente. Eu nunca vi Deus dar o suficiente, Ele dá superabundância. Isaac já tinha prosperado 100 vezes mais. Sabe por quê? Porque quando Deus te dá, Ele não dá para você. Deus vê cada ser humano como uma fonte para jorrar e transbordar em outras pessoas. Então quando Ele acha um coração que Ele pode confiar, Ele transborda nessa pessoa e fala, toma tudo que eu posso te dar. Isaac já tinha 100 vezes mais. Sabe o que Deus fala para ele? Eu ainda vou te multiplicar. Isaac podia falar, não Deus, eu já tenho o suficiente. Mas não é para você. É para as tuas gerações. É para todo mundo que vai conhecer a tua história 4.000 anos depois, lá no Pacaembu, numa conferência. O que eu vou fazer na tua vida é para que fique registrado que eu sou o Deus dono da prata e do ouro, eu sou o dono, Deus que dá saúde, eu sou o dono do tempo, sou eu que faço acontecer, sou eu que coloco reis e que tiro reis. É para você saber que quem faz sou eu, não é para você ter mais ou menos, é para que você possa entrar na história, que todos possam conhecer o meu nome através da tua história. Senhor, mas é que eu errei, eu menti. Ele perguntou se ela era minha mulher, eu falei que era minha irmã. Se Deus fosse considerar os nossos erros para nos usar, nenhum de nós seríamos usados por Deus. Deus é aquele que apaga o teu passado e escreve o teu futuro. Deus é um Deus que está contando com o teu coração e não com as tuas capacidades. Se fosse pela minha capacidade, eu não poderia estar aqui. Primeira vez que eu falei para uma pessoa que era um líder meu na época que eu ia escrever um livro, ele riu e falou assim, você não sabe falar português direito? Você tem déficit de atenção? Você não presta nem atenção no culto direito? Como é que você vai escrever um livro? Quando eu ganhei a placa de 1 milhão de livros vendidos, eu fiquei na dúvida, envie para ele ou não? Senhor, me mostra. Ele falou, não, meu filho, não te fulmino. Minha é a vingança, disse o Senhor. Eu estou brincando, o pessoal rindo, oh, meu Deus, todo mundo quer. É brincadeira. Nem pensei em mandar para ele, não. Pensei, mas não mandei. E uma coisa que eu aprendo com a história de Isaac é que toda vez que você semear com insistência, você imagina, quem aqui está há mais de 10 anos no mesmo ramo e hoje está prosperando? 10 anos no mesmo ramo. Imagina se você tivesse desistido com 5 anos, 3 anos. Gente, mas eu estou 3 anos nisso. Imagina, eu duvido que as contas da Pura Fé no primeiro ano fechavam. Fechavam? Imagina o Bruno, vou fechar. Se Deus estivesse comigo, eu estaria pagando as contas. Conta de luz atrasada, não sei o quê. Se ele não tivesse insistido, sua família não estaria sendo salva aqui. Quantas pessoas já foram batizadas aqui? É semear, insistir e buscar a bênção divina. Porque quando a bênção divina vem sobre a sua vida, ninguém consegue tirar. Ninguém consegue tirar quando Deus coloca a bênção divina sobre a sua vida. Nós estamos numa conferência de unção. E o que é unção? É você ser separado para alguma coisa. Você receber um óleo espiritual sobre a tua vida que te
desafia uma missão. Você é separado, você é santificado, você é colocado de lado, apartado de muitos, para fazer algo específico. E por causa de Isaac, Jacó nasceu. E a bênção que estava sobre Isaac iria passar para Esaú, mas Jacó pegou a bênção para ele. E muita gente diz que Jacó roubou a bênção, o que é uma grande mentira, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele comprou baratinho, por um prato de lentilha, mas ele comprou, foi com um acordo e consentimento de Esaú que ele comprou a bênção. Não roubou nada não. E aparece uma vez sim, dizendo que Jacó era enganador, mas leia o versículo para ver quem falou isso. Tem que ter inteligência, você tem que meditar na Bíblia, tem que ter inteligência. Quando aparece que Jacó é enganador, quem está falando é Esaú, o que se sentiu enganado, mas quem entregou foi ele. Sabe aquela confusão de família que fala, meu irmão não me devolveu o dinheiro, não, mas no passado eu também te prestei, você não me devolveu. Aquelas confusões de família que não dá em nada, que um fala de um, fala do outro, isso estava acontecendo. Jacó se defendendo, Esaú atacando, Jacó falou assim, não, meu filho, você estava com fome, você está me acusando de ter sido mais inteligente que você quis vender o que era eterno, baratinho. Eu quis comprar, eu quis trocar o que era passageiro pelo que é eterno, eu que estava certo. E aí Jacó pega essa bênção e se transforma no cabeça, no pai das 12 tribos de Israel. A nação de Deus estava sendo forjada. Desde que Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, desde que Isaac começou a cavar os poços. Tem muita coisa que você está fazendo agora que quem vai colher não é você não, é teus filhos. São os filhos dos teus filhos. Meus filhos não vão ter que passar pelo que eu passei, assim como eu não passei pelo que meu pai passou, assim como os filhos dos meus filhos não vão passar pelo que... Ou seja, nossas gerações vão conhecendo mais a Deus, vão prosperando mais pelo que a gente faz agora. Em vida a gente colhe 100 por 1, mas os nossos filhos, você está preparando um caminho excepcional. Por exemplo, quem aqui sabe, seu pai e sua mãe não viajaram, pelo menos na juventude, talvez agora, mas não viajaram de avião na juventude? Você sabe que teus pais não viajaram de avião. E quem aqui viajou e teus pais não? Aí. Você já foi mais longe que teus pais? Você parar para pensar como é a tua vida hoje, como era a vida dos teus pais quando você tinha a sua idade, você vai ver que era bem diferente, para a maioria pelo menos. Ou seja, uma geração vai melhorando dependendo do que os pais fizeram. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te abençoar, mas Ele está mais preocupado ainda em abençoar em quem está à sua volta, porque Deus não dá nada único para alguém. Sabe o que Ele fala para Abraão? Te abençoarei, vou te prosperar, eu vou te multiplicar, reis vão proceder de ti, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que é isso? Eu abençoo um para dar para muitos. Deus não te abençoa para você falar, desculpa, é que eu sou o abençoadão de Deus. Deus não te abençoa para contar vantagem, Ele te abençoa contando que você vai abençoar muitos. Contando que você vai transbordar, você vai ser uma fonte que vai jorrar na vida de muita gente. É por isso que eu estou aqui nessa tarde. Não é só para honrar meu pastor e o convite, não é só para estar na igreja, é porque eu não posso deixar de ser uma fonte, é porque eu não posso parar de semear, porque eu não sei qual das sementes que eu lancei vai frutificar, diz a palavra. E amanhã eu estarei fazendo de novo, semeando de novo. E na segunda estarei semeando de novo. E na terça, de novo. Eu não vou reter minha mão enquanto Deus me der saúde. Eu não vou parar de semear enquanto Deus me der saúde. Eu não vou parar de insistir na semeadura. E se a bênção divina estiver sobre a minha vida, eu vou colher a 100 por 1 também, ainda esse ano. Como você vai colher? Ainda esse ano. Aquilo que você está esperando, eu estou esperando algumas coisas na minha vida ainda esse ano. Algumas coisas não dependem de mim. Por exemplo, a cura da minha sogra não depende de mim, não depende dos médicos. Minha sogra está no último estágio do câncer. E nós estamos orando. Depende de quem essa cura? De Deus. Existe muita coisa que o teu dinheiro não vai poder comprar. A vida é uma delas. E você vai ver que Isaac, quando cavou os poços, não estava atrás de dinheiro, ele estava atrás de água. Ele só queria sobreviver. Mas quando você tenta sobreviver fazendo o que Deus te mandou, Ele é quem envia mais do que você precisa. É Ele que envia.
Você só estava tentando sobreviver, fazendo o quê? O que Deus mandou. Ali está a tua verdadeira prosperidade. Você não está tentando fazer o que Deus mandou para os outros. Você não está tentando fazer porque viu os outros fazerem. Você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Ali está escondida a tua prosperidade. Então não reclama da terra que você está. Continua semeando, insistindo e buscando a bênção divina. Você não tem ideia do que Deus está preparando ainda este ano para você. Antes que esse ano feche, você vai contar testemunho. Sabe por que muita gente não recebe bênção? Porque é tímido, nem para contar testemunho quer. E a Bíblia diz que o nome de Deus deve ser glorificado através das nossas vidas. Então, tem muita gente que não recebe porque Deus sabe que não vai nem glorificar o nome dele. Ah, não. Você foi fofoqueira no passado, agora você vai te espalhar. Já está curado, graças a Deus. Agora você vai espalhar as boas novas, as boas notícias, não é mais a vida dos outros, não. Você que foi fofoqueiro, falava da vida dos outros no passado, graças a Deus está curado hoje, né, irmão? Agora você tem que espalhar, sabe o quê? As boas novas do Evangelho. Espalhar o que Deus está fazendo, os milagres que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer na tua vida antes de 2022 acabar. Você não pode parar de contar testemunho. Porque Deus se alegra quando o nome dele é glorificado através da tua vida. Quem crê que Deus vai glorificar o nome dele na tua vida ainda esse ano? Ainda esse ano Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. Ainda em 2022. Eu declaro e profetizo que esse ano não vai se encerrar sem o nome de Jesus ser glorificado na tua vida, na tua casa, no teu ministério, nos teus negócios. E o que parecia impossível, o que parecia que ia demorar 5 anos, ainda esse ano, nesta mesma terra, vai ser a 100 por 1. 100 por 1. Ainda esse ano, nessa mesma terra. Só lembre de uma coisa: Deus sempre vai te perdoar, mas as pessoas nem sempre. Então, nesse processo, é mais fácil você brigar com Deus do que com pessoas. Porque Deus sempre vai deixar para lá, porque Ele é Pai. Meus filhos já brigaram comigo muitas vezes. Eu não lembro de nenhuma briga. Sabe, porque quando você perdoa, você arranca do coração. Mas isso é coisa de pai. As pessoas não são assim, não. Então, quando você se sentir ferido pelo processo, cuidado para não ferir pessoas no caminho. Porque você pode precisar muito delas no futuro, sem saber. Às vezes são essas pessoas que Deus estava planejando usar para abrir portas que você nem imaginava. Mas no processo, no caminho, você chateado as feriu. Cuidado com isso. Guarda teu coração nesse período que você está numa terra onde Abimeleque está perseguindo, quer tomar o que é teu, a terra está quase te expulsando, estão entulhando teus postos, você está desesperado, continua fazendo como Isaac. Só escuta a voz de Deus, se tiver que sair, sai orientado pela voz de Deus e não pela raivinha. Quem se move pela raivinha e não pela voz de Deus vai para o lugar errado. Quem se move pelas suas emoções e não pela voz divina vai para o lugar errado. Se mova pela voz de Deus, porque Deus tem algo para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Aqueles que creem, recebem essa palavra, aplaudam o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus prospere tua vida, que Deus prospere tua casa. Esse ano ainda vai ser 100 por 1.